Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung, unsere Familien, über diese deutsche, brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasilien. Começa hoje mais programa Unsere Familien, sobre as nossas relações teuto-gaúchas, teuto-brasileiras, história, cultura, identidade. Temos a alegria de ter aqui conosco hoje grande pesquisador da imigração alemã no nosso estado, no nosso país, Rodrigo Trespach, né, que tem vários livros publicados, historiador, pesquisador e escritor. Então, a gente, como disse, assim, com muito entusiasmo, quer que você divida, compartilhe, né, os conhecimentos aqui conosco, com os nossos telespectadores, Rodrigo. É um prazer falar contigo, né, com o teu telespectador, com o pessoal que nos acompanha. Também és uma referência na pesquisa de famílias alemãs. É um tema bastante caro para mim, e apesar de a gente ter outros livros, né, eu sou autor de 15 livros, mas um dos temas que mais me apaixona, nos quais eu me dedico, é a genealogia e a história da migração alemã, né, e por isso que eu publiquei o 1824, para contar um pouquinho sobre a história dessas famílias e dessa população de língua alemã que deixou a Alemanha no começo do século XIX e veio parar para o Brasil. Inclusive, Rodrigo, você, numa das primeiras obras, também já escreveu, destacou sobre genealogia, sobre uma série de famílias. Sim, na verdade, eu comecei publicando, escrevendo, os meus primeiros livros são ligados à área de pesquisa de família. Né? Uhum. E depois que eu passei a usar o contexto histórico para explicar para as pessoas que procuram suas raízes também, acho que é importante a gente conhecer os nomes, algumas datas, enfim, mas como se trata do século XIX, é importante que a gente conheça a história, afinal de contas, o contexto, como é que viviam. Sempre me fascinou o fato de descobrir, falar como vestiam, como falavam, enfim, comportamento social, é importante para entender mais, né, nos aproximarmos mais desses antepassados nos últimos quase 2 séculos aí, que estamos próximos de comemorar. E uma questão, meu caro, a história dá brilho à genealogia. Exatamente. O que eles faziam, né, como você disse, de onde eles vieram. E, bem, você tem aqui uma das suas obras, né, mais recentes, 1824, e dessa obra, um dos capítulos que a gente gostaria que você aqui compartilhasse conosco é justamente esse panorama sobre como era a Alemanha em 1824, que ainda não era um país, e como era o Brasil também nesse período. Exato, é uma ótima pergunta, porque as pessoas hoje têm a tendência a lembrar da Alemanha, quando a gente fala Alemanha, lembra a Alemanha hoje, atual, moderna, pujante, poderosa, desenvolvida. E essa realidade não existia no começo do século XIX, final do século XVIII, e a Alemanha, na verdade, por isso que eu gosto de usar a expressão que são imigrantes e populações de língua alemã, porque, na verdade, o que ligava esses países era mais a questão linguística do que a questão política. A Alemanha era um amontoado, digamos assim, de países semi-independentes ligados a uma confederação, alguns no começo do século XIX já com constituição, nem todos, né, principalmente após as guerras napoleônicas, com então características políticas, ducados, principados, grão-ducados, então, não era uma Alemanha unificada como a gente conhece hoje, como isso só vai acontecer no final do século XIX. E que está deixando, por uma série de fatores, a questão de crise econômica, né, guerras constantes. A Europa passou por um período de 2 décadas de guerras constantes, né, com Napoleão. Né, a Alemanha era território de passagem entre tropas francesas ou russas.
e então destruição de campos, alimentação precária. A gente consegue ver isso na genealogia, famílias que deixam a Alemanha com 10, 12 filhos, muitos morrem em tenra idade, e quando eles chegam no Brasil, eles vão ter esses mesmos 10, 12 filhos em média, mas já nenhum menor deles taxa de mortalidade, porque tem uma qualificação. E do outro lado, o Brasil, que é um país que está ainda como colônia portuguesa, começando a se preparar para a independência, né, depois da vinda do Dom João VI, que vai dar a área, assim, digamos, administrativa ao Brasil, vai permitir criar um ambiente propício à independência, né? A gente vai trazer, junto com toda a corte portuguesa, vem bibliotecas, universidades, enfim, aquilo que vai dar imprensa, vai tirar o Brasil dessa questão colonial, inclusive vai levar o Brasil à categoria de reino, e que vai acabar em 22, então, a ruptura no Brasil. Então, a Alemanha tem um excedente populacional que está deixando a Europa, né? A gente vai lembrar que milhões de alemães deixam a Europa, principalmente migrando para a América do Norte, e uma parcela pequena dessa população que está deixando a Alemanha vai ser cooptada, digamos assim, por esse Brasil independente, dentro de um projeto de colônias que o próprio Bonifácio, que para mim é o grande... quem pensou esse projeto, né? O projeto que traz o 24, que é de colônias rural-militares, trazer não só colonos, as pessoas lembram assim, imigrantes colonos. Não, na verdade o Dom Pedro, o interesse maior dele era de soldados, porque o Brasil já estava se preparando, como eu falei, para ver uma ruptura, isso antes de 22, o Bonifácio já tinha a ideia de que o Brasil precisaria ter pessoas para o exército, para combater tropas portuguesas, como de fato vai acontecer. O Brasil precisa expulsar tropas portuguesas de Salvador, da Cisplatina, que era o atual Uruguai, que pertencia ao Brasil na época. Então, esses fatores lá e aqui que vão propiciar que aconteça a primeira leva migratória de populações de língua alemã para o Brasil. Com o Schaeffer indo para a Europa. Exatamente. Buscando... Já havia, nós tínhamos, né, Felipe, já projetos do Dom João VI, né, de colônias no sul da Bahia, né, de instalação entre 1816, 17, 18, já havia o próprio Schiffer, que vai buscar os alemães a partir de 24, ele já tinha terras no sul da Bahia. Depois vai haver uma questão toda com Nova Friburgo, também com Dom João VI, a partir de 1819 com os suíços, né, vão criar Nova Friburgo, e depois, em 24, as primeiras levas de imigrantes alemães que vêm no projeto de Schiffer, eles vão ser encaminhados para Nova Friburgo, onde já havia essa colônia dos suíços. Por isso que se discute, depois a gente pode falar sobre isso. O berço. Onde chegou. Né? Eu não costumo, a gente marca o 1824, como o marco inicial do projeto, por ter sido a criação de São Leopoldo, que deu certo em todos os sentidos, né, daquilo que era esperado. Mas a gente pode lembrar que existem colônias alemãs antes de 24, e se a gente quiser ampliar um pouquinho esse tema de colônias, a gente vai ter, por exemplo, a presença alemã no século XVIII, por exemplo, no Amapá também, com militares e famílias que vieram para a construção da Floresta de Macapá. Então, assim, dá para ampliar um pouquinho esse debate de 1824. Né? Rodrigo, questão importante também, você puder nos destacar sobre a falta de organização do Império com os imigrantes, com essas colônias, nessas regiões onde eles se estabeleceram. Muita desorganização, e na verdade isso é o que faz com que o Schiffer, às vezes, quem pesquisa genealogia, encontre ou ouça relatos de que o Schiffer era um cara, né, todo mundo odiava ele, porque ele havia prometido na Alemanha muitas coisas que não foram cumpridas no Brasil. Na verdade, o Schiffer também era vítima de um sistema bastante confuso, para dizer o mínimo. Porque o principal idealizador do projeto, como eu falei, foi José Bonifácio. Né? Ele tinha a ideia de criar colônias rural-militares, ou seja, viriam agricultores, artesãos e também soldados. Tanto que o exército brasileiro imperial na época, é composto por 4 batalhões de alemães, né, de estrangeiros. Só que o Bonifácio, ele deixa o governo. E o Dom Pedro não era nem um pouquinho organizado, nem um pouquinho realmente bastante complicado. Então, ordens e contra-ordens, a gente até mostra no livro isso, as ordens, o Schiffer recebia carta dizendo faz uma coisa, faz outra. Então, isso, a própria São Leopoldo, quando é criada, a ideia era se criar num lugar,
quando o Visconde de São Leopoldo, né, deixa o Estado para assumir no Rio de Janeiro um ministério, fica a cargo de um outro governador que faz uma lambança, ele muda de lugar, as colônias tinham que ter um tamanho, ele vende, distribui as colônias com lotes menores, maiores, enfim, alguns recebem duas, outros recebem uma. Então, isso propicia muitas dificuldades para esses colonos, né, para esses imigrantes. Alguns não vão ter sucesso nas primeiras gerações. Principalmente na região de São Leopoldo, enfim, vão receber, a minha família, por exemplo, veio nas primeiras levas e recebe lotes de terra em Lomba Grande, mais afastado do núcleo central, há dificuldades de comunicação. Para ter uma ideia, o Brasil, a ideia que se projetou para São Leopoldo, né, a criação de São Leopoldo em 1824, e também de uma outra colônia no litoral norte, que foi criada em 1826, era a ideia de criar um porto. Nós estamos aí às vésperas do bicentenário da migração alemã e esse porto nunca foi criado na região do litoral norte. Os alemães foram colocados ali para poder, como São Leopoldo, abastecer a capital, né, com produtos agrícolas, enfim, e também fornecer mão de obra para o exército, né, guarnecer. Lembrando todos que o Rio Grande do Sul era uma região de fronteira, disputa secular com Portugal e Espanha. Sim, era extremamente necessário ocupar essas terras. Então era realmente necessário ocupar, que é o que o Bonifácio faz. Infelizmente, a própria Nova Friburgo também teve problemas sérios, né, de ocupação. Então, e a gente está falando do começo do século XIX, as pessoas precisam entender que as viagens da Alemanha até o Brasil eram demoradas. Né? Existe uma viagem na região, a maior parte dos primeiros imigrantes sai da região renana. É preciso viajar, né, do centro ou do sul da Alemanha até o norte, aos portos, né, ou também usar os portos holandeses. Isso dá 2 meses de viagem em carro, em carretas, enfim. Depois mais até 3 meses de viagem marítima até o Rio. No Rio eram selecionados, aqueles que iam para o exército ficavam no Rio e as famílias eram despachadas para o sul. Mais 1 mês de viagem marítima, passando por Rio Grande até Porto Alegre, depois de quarentena, que também já tinha naquela época. Sim, isso era meio ano. Muitas vezes até mais de meio ano. Então, assim, e muitas vezes sofrendo muito por questões de má administração, corrupção, que a gente vê bastante comum, e eu apresento isso nos livros, as cartas, as trocas de informações. E muito presente na época do Império, né? Do começo, principalmente. O primeiro que a gente trata no livro, e a minha área de pesquisa é muito focada no primeiro reinado, né? Que vai de 22 até 31, Sim. que é a primeira leva de imigração. Muita corrupção, muita desorganização, principalmente devido ao Dom Pedro, que era um cara que não tinha preparação nenhuma, não tinha uma boa formação, ao contrário da esposa dele, que era uma pessoa fantástica, poliglota, tinha estudado ciências, enfim, como Bonifácio, né? Infelizmente, o Dom Pedro entrou em desavenças com o Bonifácio, ele inclusive acaba preso e deportado do Brasil, e a gente perde essa âncora de conhecimento, né? E a Imperatriz morre cedo. A Imperatriz morre cedo, morre em 26. Ele fica cuidando das amantes e esquece de controlar o país, infelizmente. E problemas que a gente tem até hoje, né? Que não foram consertados até hoje no Brasil. Administração ruim, corrupção nem se fala. Então, e é interessante as pessoas lembrarem isso, porque às vezes se fala muito do sucesso das colônias, né? Da parte boa, da parte positiva, e é óbvio que isso tem que ser levado em conta, né? Realmente frutificou, mas foi com muito custo, muitas dificuldades, não foi... Chegaram aqui, São Leopoldo, está todo mundo com casa, não, as primeiras gerações passaram trabalho, havia necessidade de plantar. Eles recebiam terras, né, Felipe? 77 hectares de terra, e isso faz também que, imagina, tem cartas que a gente lê que eles dizem, olha... Temos mais do que um condado. Um duque, um conde. Então eles recebem sementes, gado, né, animais, tudo que era propício para começar. Ainda assim, né, há vários problemas, né, a questão de São Leopoldo estar numa região de alagadiça, que com chuva, isso até hoje. Rodrigo, já que você, né, fala de São Leopoldo, né, que você também pudesse nos descrever sobre a colônia alemã de São Leopoldo, justamente, que nem você disse, bem, alagadiça, a chegada das primeiras famílias aqui, uma descrição também sobre como era São Leopoldo de 1824. Real feitoria do Linho Cânhamo. Foi reaproveitado
que a gente conhece como feitoria hoje, que servia de lugar para escravos, né, que produzia o linho, as cordas, né, para a marinha. Já era um empreendimento já antigo, do século XVIII, que estava em Canguçu, foi trazido para próximo de Porto Alegre, né, em São Leopoldo. Foi aproveitada a escravatura que estava ali para receber esses primeiros imigrantes. Eles chegam em julho e até o final de 1830, vão chegar aí mais de 5 mil alemães. Para vocês terem uma ideia do impacto que é chegarem 5 mil pessoas nessa região de São Leopoldo em menos de 6 anos. A capital gaúcha, Porto Alegre, ela tinha 10 mil habitantes na época. Então imagine o impacto, e aí que é o impacto maior, né, de uma população que não fala uma língua nem próxima do português, né, não é nem o espanhol nem o italiano, que são línguas mais próximas, é uma língua que é totalmente desconhecida, então já há um choque de culturas. Um fator importante que é a presença, na maioria, né, a maior parte, mais da metade, de protestantes, que é um credo que não é comum, né, porque o credo do Império oficialmente era o católico. Inclusive, quando o Schiffer vai para a Alemanha para buscar esses colonos, a exigência é que eles professassem a fé cristã. Mas, ora, a fé cristã dentro do contexto da Terra da Reforma, obviamente, então acabaram vindo muitos protestantes, né, mais da metade, nas primeiras levas, luteranos, calvinistas, enfim, outros credos menores. Isso também é um impacto, porque eles não podiam se manifestar publicamente, não poderia haver, a igreja não poderia ter nada externo que identificasse como um templo de culto, porque o templo de culto oficial era o católico. Então, gosto de fazer isso, que as pessoas pensem isso, reflitam sobre isso, né? 5 mil pessoas nesse espaço curto de 6 anos. Nós não temos tecnologia que a gente tem hoje para ter informação muito rápida, né? Tudo é muito moroso, transporte, não havia nem rádio, nem televisão, nem internet. Exato. Tudo por carta, tudo leva meses para ir e voltar. Então, assim, 5 mil pessoas, mais de 5 mil pessoas, em pouco espaço de tempo, num estado que a capital, que é a maior cidade, tem 10 mil pessoas. Veja o impacto. Repetindo, voltando a falar uma língua estrangeira, que não é a portuguesa, tendo um credo que não é o credo oficial. Então isso causa muitos desconfortos. Em relação ao credo, por exemplo, isso só vai acabar com a República, porque as brigas entre padres e pastores, e entre igreja oficial e igreja protestante, ela vai perdurar durante todo o Império. Inclusive, Nova Friburgo, em 1819, antes de São Leopoldo, quando as primeiras levas vêm sem um pastor, né, os Auerbronn vêm depois, em 24, há brigas homéricas, porque aí o padre converteu parte do pessoal que era luterano. Quando chega o pastor, ele tenta buscar o seu rebanho de volta, enfim. Isso são problemas que a gente precisa levar em consideração quando a gente estuda nossos ancestrais, essas famílias, e tentar entender esse processo todo. E acho que é isso que fascina, para mim, não só a genealogia, mas a história, porque elas são complementares. Como eu falei no começo, a gente consegue entender através da história as dificuldades pela que a Alemanha passava. Não era um país unificado, guerras, fomes, miséria. A gente tem relatos, por exemplo, de genealogia, de famílias que vieram para cá, em que deixam a Alemanha com os pais em estado de miséria, em abrigos de mendicância. Então isso, e como eles vêm para o Brasil, conseguem mudar essa realidade, né? Então o Brasil tinha estava oportunizando a esses imigrantes, essas pessoas, um futuro melhor do que a própria Alemanha nesse período. Sim, porque ao menos mais terras, melhor alimentação, né, algum acesso. Claro que a civilização, quer dizer, tinham que começar tudo do zero. Bom que tu falou sobre civilização, porque uma coisa marcante também do alemão, contribuição agrícola e militar é indiscutível, né? A questão cultural também, por causa da religião, mas a questão educacional. Porque essa leva de protestantes, na Alemanha, na Prússia principalmente, desde o século 17, 18, existe uma escola, as crianças são obrigadas a ir para a escola. E a maior parte desses imigrantes que vêm, eles sabem ler e escrever. Então, e há também outro impacto, porque as populações, mesmo as famílias ricas no Brasil, mesmo aqueles que tinham posses, não eram letrados, não sabiam ler e escrever, a maioria das pessoas.
E essa leva de imigrantes vem com uma formação básica muito superior à do brasileiro. E esses protestantes trazem junto, além da igreja, que cabia ao pastor às vezes, né, também a escola. Então, a formação cultural, a educação de qualidade melhor da que estava no país naquele momento. E a gente lembra também que foram os pastores, claro, os padres, as freiras, que mantiveram muitas escolas privadas, exatamente, dando ensino aí a exatamente, milhares de gaúchos. E aí a gente vai lembrar na época do Vargas, né, já no século XX, aquela questão da nacionalização, a proibição da língua alemã com a guerra. Muito desse pessoal que não falava o português não era porque não queria falar o português. O governo jamais deu escolas públicas para eles aprenderem o português. Então a língua de casa era a língua que eles aprendiam em casa com os pais e com os pastores ou com os padres. A língua, no caso dos protestantes, dos luteranos, especialmente, era a língua do culto, a língua da liturgia. Então eles aprenderam assim. E não tiveram a oportunidade, na maior parte das vezes, de aprender o português. E é por isso que eles mantêm até a época da guerra, como única língua, a língua alemã. Aqui em Novo Hamburgo, os pastores ainda faziam cultos em língua alemã, como você disse, até a época da Segunda Guerra. E aí houve um baque muito forte, porque repentinamente o governo não proporciona esse aprendizado e rompe com aquele que existe. Há muitos casos de colônias alemãs aí no sul que a gente perdeu registros históricos, porque foram destruídos, porque estavam em língua alemã. A gente tem casos no litoral norte, por exemplo, onde eu resido, que cemitérios foram destruídos porque havia lápides em alemão. Então, ignorância também. Mas é importante falar essa questão da educação, porque às vezes passa, a gente, cada ano que se celebra a imigração alemã em julho, se fala muito da participação de colonos, mas às vezes se esquece que a educação é um valor importante que veio com essas primeiras levas e se manteve, né? Depois levas posteriores vieram com, inclusive, uma formação superior maior, enfim. Mas essas primeiras levas que basicamente eram pessoas realmente muito pobres e que vieram com uma educação básica de qualidade, assim, melhor do que existia no Brasil naquele momento, né? E esse período ainda dos primeiros anos, né, porque eles chegam aqui em São Leopoldo, depois a outras colônias, você puder também nos descrever um pouco mais? A partir de julho de 1824, eles começam a vir as levas para São Leopoldo, isso vai se ampliando, né, as colônias próximas, né, as primeiras colônias, as colônias irmãs, né, que compõem hoje toda a questão, todo o vale, e até 31 vem uma leva considerável, quando Dom Pedro abdica, em parte por questões militares também, né, uma rebelião no Rio com os militares alemães, enfim, eu conto no livro em detalhe, e o Senado decide romper, então, com o financiamento desses projetos. Então, a partir de 30, em 31 em diante, já não vai mais haver patrocínio do governo para a vinda de alemães. E vai se retomar esse projeto a partir, depois da década de 40. Pós-Revolução Farroupilha. Pós-Revolução Farroupilha. E aí, nesse momento de 24, Felipe, essas São Leopoldo e colônias próximas, né, o litoral norte é a segunda em 26, elas são financiadas pelo governo imperial dentro de um projeto iniciado antes mesmo da independência. Depois desse período, as levas seguintes, a partir de 40 em diante, o governo imperial concede às províncias o direito de fazer como achar melhor. E aí passa a ser cada província. Aí a gente vai ter presença alemã no sudeste, ainda com essas iniciais, mas depois começam a vir outras, Santa Catarina, Espírito Santo, o Rio Grande do Sul, que vai receber, para ter uma ideia, na época da Segunda Guerra Mundial, estima-se que 400 mil pessoas falassem o alemão em casa. Então, assim, é uma comunidade bem forte que vai no sul. E depois aí também a gente precisa olhar que é um outro contexto, porque nós estamos falando de 1824 dentro de um contexto, a Alemanha é uma. A Alemanha começa também a se preparar para a unificação. Década de 50 é uma Alemanha, década de 70 já é uma Alemanha unificada, com um outro conceito, né, e o Brasil também já é um outro país, né, está no segundo reinado, já tá indo caminhando para a república, já vai começar a haver. Então, assim, isso vai se modificando. Eu gosto sempre de dizer para as pessoas que pesquisam genealogia e as famílias que elas procurem
cuidar bem esses períodos. São 3 grandes períodos de imigração alemã, mais ou menos, definidos. A gente precisa cuidar muito, não misturar, porque os que vieram em 24 não têm o mesmo contexto do de 50, nem do 71. 70, Tem muitas famílias que vieram no período entre guerras, por exemplo, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, que também é um outro contexto, né, a formação, para que vieram, para onde vieram. Então isso sempre é bom cuidar, para não fazer anacronismo, não misturar as coisas, para a gente ter uma ideia melhor da história. Né? Rodrigo, o nosso tempo aí está acabando, então claro que a gente gostaria das tuas considerações finais e claro, em breve a gente vai trazer de novo, né, pelo teu conhecimento, teus estudos e teus belos livros aí, então com certeza a gente vai estar juntos de novo, mas as suas considerações finais. Será um prazer, Felipe, como eu falei, é um tema que a gente poderia ficar aqui falando horas e horas. Horas e horas, né? E a gente tenta ser um pouco sucinto. Eu agradeço o convite, né? Parabenizo pelo programa. Obrigado. Espero que as pessoas assistam, né? E acho que é importante também a gente ter. Sou um escritor, publico livros, enfim. Mas eu sempre digo, antes de eu ser um escritor, eu fui um leitor. Sou um leitor também. Então acho que as pessoas leiam sobre a história, conheçam a história. É importantíssimo agora no bicentenário da independência do Brasil e também da imigração alemã, a gente conhecer mais do que nunca esse contexto, afinal de contas, de onde viemos, os nossos percalços, os nossos problemas. A gente só vai entender isso aí, compreender melhor, se a gente ler livro de história. Então eu faço um convite também ao teu público para que leia, ser parceiro dessa ideia. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos os telespectadores da Vale TV. Continuem nos acompanhando no nosso projeto, no nosso programa Unsere Familien, pelo canal 14 da NET e pelo YouTube e pelo Facebook.